noite, vocês que nos assistem hoje, nessa quinta-feira animada. Sejam muito bem-vindos. Eu quero fazer um recadinho básico antes da gente começar a nossa entrevista de hoje. Por favor, gente, se vocês gostam desse conteúdo que eu produzo, curtem, compartilhem e comentem. Eu tô com problema no microfone, tudo bem? E se vocês puderem ajudar o canal a crescer, vai ter um QR Code no cantinho da tela. Então eu vou agradecer de coração se vocês ajudarem o canal a crescer cada vez mais e que eu consiga trazer mais convidados para vocês. E a entrevista de hoje vai ser com o nosso vereador querido Peri Cartola, o amante por animais, e nós vamos conversar com ele. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. É uma honra recebê-lo aqui hoje no B2Cast Oficial. Bom dia, Bruna, você, sua família, sua mãe, todos os colaboradores. É um prazer estar aqui num ambiente super familiar e eu estou super à vontade para a gente bater papo. Ai, que bom. Então me conta primeiro, quem é o Peri Cartola? Como é que começou essa sua paixão pelos animais e até você se tornar vereador, mais ou menos? Bruna, sem dúvida nenhuma, a minha história ela não é muito diferente de todas as outras, né? Sim. Pelo carinho e a educação que eu recebi dos meus pais, e isso passou muito na questão dos animais, porque na verdade o cachorreiro da família Uhum. era meu pai. Meu pai sempre morou em sítio, em lugares mais afastados, onde tinha essa facilidade ou a aparição de animais, seja eles machucados, perdidos, e meu pai acabava utilizando o espaço onde a gente morava, que era um espaço grande, pegando os animais para cuidar. Depois soltava pro seu habitat, pro seu ambiente. Eu me recordo que em São Bernardo tem algumas regiões afastadas do centro e fora dessa região urbana. E eu morava no Riacho Grande, né? Morei, Conheço. morei lá por muitos anos. Sim. E lá é uma região que tem muito animal. Na verdade, antes tinha mais, né? Mas tucano, coruja, Olha. pássaros de várias espécies, eles acabavam se machucando, batendo em vidro, em espelhos ou coisas do tipo em outras chácaras e a gente via o animal machucadinho, porco-espinho, e meu pai acabava pegando para tratar. Ele sempre gostou muito de cachorro. Todos os nossos lares tinham animais. Naquela época não era animal de estimação, né? Naquela época era animais mais para segurança, porque as pessoas viam o animal de outra forma, né? A gente que de um tempo para cá, de 30 anos para cá, começou a domesticar 40, domesticar os animais e tratar eles Como como membros membro da da família. família. É. Não é todo mundo ainda que pensa assim, mas uma boa parte. Então, todo esse amor pelos bichos ou todo esse primeiro encaminhamento para esse contato com os animais eu Uhum. devo ao meu pai mesmo, que era, além do meu grande entusiasta, ele era o cachorreiro da família. Depois eu acabei pegando isso para mim. Você acabou pegando o gosto, na É. realidade, a paixão pelo animal. Isso é muito bom. E daí, como é que foi a sua trajetória? Como é que você teve muita dificuldade para se tornar vereador? Como é que foi, assim, não foi da noite pro dia, você não olhou e falou, vou ser vereador. Na Como é que surgiu? verdade, na verdade, eu sempre quis ingressar na vida pública, né? Isso E é os bom. meus maiores desafios, eles não estavam fora da minha casa, eles estavam dentro da minha casa e do meu seio familiar. Uhum, Meu pai foi deputado estadual por um mandato lá em São Bernardo e naquela ocasião de 94 uhum. a 98 foi um dos deputados mais votados lá da história da cidade. Essas coisas que algumas pessoas levam em conta, eu não levo muito em consideração. A quantidade de voto importa mesmo que você tem um novo papel para cumprir, exercer e deve exercer com qualidade independente dos votos, do tamanho dos votos que você recebeu. E falo isso com toda a liberdade do mundo, porque eu também já fui, por muitas vezes, o mais votado lá da minha cidade, né? Mas, em São Bernardo. Mas se você não fizer um bom trabalho, não adianta você ter Sim, um ter vários montante de votos voto. e... E a minha primeira dificuldade foi convencer meu pai, né? Porque minha Hum, vida, ela aconteceu tudo um pouco cedo. sério? Oh, meu Eu fui Deus. pai com 17 anos. 16 Cedo. para 17. E minha esposa tinha 15. Nós fomos agraciados, presenteados
por Deus, por duas meninas lindas, a Bárbara e a Bianca, minhas gêmeas. E que hoje, depois de anos, uma é advogada, fez a mesma faculdade do que eu, e a outra veterinária. Então, tipo, eu tenho uma Nossa, advogada e uma veterinária na família. Não pensa que é fácil, não, é só pau, viu? Eu acho que eu entendo, elas acham que entendem mais do que eu, mas mas elas seguiram a mesma coisa que você, a mesma teoricamente, coisa, advocacia e a mesma veterinária, coisa. juntou as suas duas Me paixões. sinto um pai assim super, super, super Realizado. realizado, orgulhoso das minhas crias, das minhas filhas. E elas são uma fonte muito importante de crescimento para minha vida pessoal. Sim. Pública também, mas mais pessoal. Eu me torno uma pessoa melhor sempre e elas acabam me ensinando muito. Os filhos ensinam, viu? A gente acha que ensina, mas os filhos ensinam. Viu, mãe? Os filhos Ensinam a ensinam. gente a ser melhor a cada É. dia, sim. A mãe faz um papel, o pai faz um papel e depois a gente tem que aprender com os filhos. É muito importante. Então eu tive que convencer meu pai a ser Uhum, candidato. E eu vivi um momento que eu falei que tudo aconteceu muito cedo. Eu fui pai muito cedo. Eu sim. fui empresário muito cedo. Eu nunca trabalhei como funcionário, nunca tive assim uma empresa. A única empresa que eu trabalhei como funcionário foi trabalhar com meu pai. Mas trabalhar com meu pai era meio que marmelada, né? Eu comecei cedo a trabalhar lá, mas eu comecei com Sim. 13 anos. Mas eu não posso falar para você no escritório de contabilidade do meu pai, que hoje é do meu irmão. Mas eu não posso falar, nossa, eu trabalhava com 13 anos, porque eu vejo muita gente, não só na vida pública, mas hoje passando informação e as pessoas falam como se elas, nossa, trabalho desde os 13 e tal. Tem muita gente que começou a trabalhar desde os 13, Tem fato. gente que começou a trabalhar desde os 7 também. É, mas tem gente que conta uma história, tal, faz todo esse mise-en-scène na verdade eu iniciei com 13, mas eu acho que eu fui entender mesmo que é trabalho mesmo, e seriedade, valorizar o trabalho, valorizar o dinheiro, ter despesa e conta para pagar, nesse muito cedo quando as minhas filhas nasceram. Na verdade, quando as minhas filhas, quando a Luciana engravidou minha esposa, meu pai falou, olha, a partir de hoje, eu lembro, acho que eu Sim. tinha 16 anos, ele falou, olha, você vai pagar seu plano de saúde, você vai pagar a gasolina do seu carro. Eu andava de carro já, eu era menor, mas naquela época ele deixava. Você vai fazer essas coisas, eu vou te ajudar no que eu posso, mas corre atrás. Se faltar alguma coisa, nós estamos juntos. E assim que ele fez, né? Eu acho que fez isso com Sim. todos os filhos, né? Todos estão bem encaminhados. Então, como começou muito cedo, eu também comecei muito cedo a minha vida de trabalho e a minha vida empresarial. Eu lembro Uhum. que com 17 para 18 anos, minha mãe acabou montando o France Café e eu participei nesse primeiro momento. E aí, Sério, sua mãe montou a franquia do Franz Café? Que lá legal. Foi aonde? Na Kennedy, em São Bernardo. Conheço. E, e aí eu já fui inserindo e pegando esse tino que eu acabei pegando muito rápido, esse tino para comércio. E E aí aí foi você chegou a trabalhar com ela também? muito pouco tempo, muito pouco tempo. Minha mãe é uma pessoa muito especial e era o momento dela também tocar. Eu também não queria ofuscar, eu preferi seguir o meu caminho, né? E Sim. evitar atrito, né? Porque você trabalha, você é adolescente, 17 para 18 anos, adolescente para adulto, e acha que sabe mais do que o adulto. Então eu preferi iniciar, aprender um pouco, mas depois tentar seguir meu caminho, né? Montando loja de carro, montando lojas de roupa, fazendo outras coisas sozinho até para aprender, né? Sim, prosseguir a sua vida, na E realidade. foi muito importante. Mas essa experiência da minha mãe no France Café me abriu a cabeça para olhar para franquias naquele momento. Pro empreendedorismo, no caso. E com 21 anos eu comecei a analisar todas as franquias, participando das grandes feiras de franquia no Brasil. E com 23 eu realizei meu sonho de montar uma loja Habib's. Eu fui o franqueado mais novo da história da rede, administrando uma loja. A loja iniciou com 35 funcionários, na verdade iniciou com 70, depois ela acabou ficando com 35 a 40 funcionários. E foi uma experiência incrível que eu tive, onde eu aprendi. Dura até hoje essa franquia Eu ou você vendi, passou pra eu frente? vendi Sim. a loja Uhum. o ano passado, ano retrasado. Ah, então durou bastante. Durou Foi bastante. aonde essa franquia? Foi no Barro de Marca, em São Bernardo do Campo. Sim. É uma loja onde eu tenho muito orgulho, porque a gente pegou um terreno próprio que não tinha nada, era uma ribanceira. Foram 76 dias de obra, onde eu acompanhei e virei engenheiro nesses dias.
onde eu acompanhei todos os dias uma obra de Hum. 24 horas, também foi uma das obras mais rápidas da rede. Tudo isso você vai adquirindo experiência, né? Uhum. E nesse momento, quando eu estava com a loja Habib's, quando a loja estava indo bem, eu pedi para o meu pai ser candidato. Na verdade, eu iniciei essa ideia através de um site, de um insight, de uma ideia de marketing, onde eu acabei pintando vários muros da cidade na ocasião, com Você conhece o Peri? Com uma frase, Você conhece o Peri, e o meu site, porque eu já estava pensando em ser candidato. Isso foi no ano de 2004. Eu com Sim. 24 anos, um ano de loja, estabilizado, achei que poderia ser candidato. E meu pai não deixou. O pai falou, nem ferrando, meu, que você vai ser candidato. Você tem que ficar fora disso. Não quero que você ingresse na vida pública, você é muito novo, você não está estabelecido, você não aprendeu tudo que você tinha que aprender. Não quero que você largue o seu negócio para tocar a vida pública, porque não dá para fazer os dois juntos. Meu pai tinha razão. Sim, é muita Não coisa. dá. A vida pública consome mais do que qualquer outro ramo, É, porque é um trabalho 24 horas. tipo médico. É. De verdade, tem gente que não faz assim. E aí, ele não deixou. Nossa, foi ruim. Foi muito ruim. Ele não deixou ser candidato, eu aceitei. E aí, passou 4 anos, 2020, 2008, eu falei, agora é minha vez. Agora eu vou ser candidato. Uhum. Ele E aí? falou, com o meu apoio, não. Se você quiser ser candidato, sai candidato sozinho, Então você foi sem o apoio dele mesmo. em partes. Em partes. Mas ele falou, não vai usar meu nome. O nome do meu pai é Valdir Cartola. O sobrenome é dele porque era um apelido de família que eu acabei não absorvendo. Não é meu nome de batismo. Meu nome de batismo é Peri Rodrigues dos Santos. Meu nome de guerra virou Peri Cartola, mas meu nome de batismo é outro. Ele falou, você sai candidato, mas não usa meu nome. Eu quero que você saia só Peri. Peri é um nome diferente. Eu Uhum. não conheço nenhum outro. Eu também nunca ouvi falar. São poucos. Eu conheço uns xará aí. Os xará são meus amigos. E até montei uma comunidade no Orkut uma vez. Escrito Peri? Não, pra ver quem era Peri, né? E todo mundo que chamava Peri entrava na comunidade. Foi muito legal. Acho que tinha quase umas 20 pessoas, tipo, quase ninguém, né? É É muito muito. É difícil. difícil esse nome. Então, meu pai falou: sai candidato, Sim. você não sai com o meu nome. E aí ele me ajudou. Me ajudou em tudo que você possa imaginar. Me Então deu... ele foi sua base. Foi. Foi. Ele fez a campanha como se fosse a dele. Bobeira ele não ter deixado usar o nome. Depois ele até se arrependeu. Devia ter colocado o nome e você ganharia se tivesse posto o meu nome. Porque faltou 300 votos. Eu perdi. E essa eleição, Bruno, eu costumo dizer, Hum. Foi um marco pra você, um divisor foi. de águas? A eleição que eu perdi foi a maior vitória que eu tive na minha vida pública. Sério? Foi essa derrota que me fez amadurecer, me fez eu me colocar no meu lugar com pouca idade. Num determinado momento que as coisas estavam indo muito bem nessa eleição, a gente tem a ideia de que De a que vai gente tá ganhar? bem, de que a gente sabe tudo. Sim. Então, foi um divisor de águas. Eu sou quem eu sou por conta dessa derrota. E a minha vida pública começa aí. Já em 2012, com o apoio do meu pai, usando o nome dele, tudo, com toda a estrutura, a família entendendo, passando esse bastão, Aí você conseguiu. consegui. Na época a gente. E qual que era a sua proposta naquela época? Olha, por incrível que pareça, na eleição de 2012, eu falava bastante de fomentar o comércio, eu Sim. falava da pessoa com deficiência, eu falava da proteção animal, eu falava sobre os idosos. Essas eram as minhas principais preocupações. Eu lembro que eu fiz uma camiseta que eu Hum. usava como uniforme, que já tinha essas bandeiras. Mas eu não tinha capacitação técnica. Eu não era um cara que tinha. Assim, naquela ocasião eu não tinha palavra para falar de nenhum desses temas, assim, né, sabe?
Eu até fugi o termo que eu ia dizer. Poder de fala. Eu não tinha poder de fala para falar de nenhum desses temas naquela ocasião. Mas era coisas que eu acreditava. Sim. Mas eu nem venci o processo eleitoral por conta dessas bandeiras, porque eu não utilizei nenhuma bandeira para o processo. Eu acabava conversando nas reuniões. Só que o marco da bandeira da proteção animal veio nesse ano após eu vencer as eleições. Eu venci as eleições em Hum, outubro com cerca de 3.800 votos, alguma coisa assim. sim. E aí? E em novembro eu tinha uma cachorrinha de estimação, a Cleo. Eu tinha uma cachorrinha de estimação, ó, em novembro, então em outubro eu ganhei a eleição. Em novembro eu Uhum. tinha uma cachorrinha de estimação que ela começou a ficar ruim. Mas uma coisa muito rápida, O que que uma, ela teve? uma insuficiência renal assim severa. Isso é difícil de cuidar. Nossa, Isso é acaba muito vindo a complicado. óbito mesmo. Sim. Em uma semana, desculpa, ela veio a óbito. E o que aconteceu? Nesse processo de uma semana, eu não fui muito bem atendido na clínica onde eu fui. Era uma super clínica, um super hospital aqui da região, um lugar incrível, tal, mas eu não tive um atendimento bacana. E voltando desse Uhum. óbito, dessa notícia triste, porque eu cheguei lá para ver a Cleo, Sim. depois na sexta-feira, eu ia todo dia. E a Cleo já não tava mais na baia que ela sempre ficava. Puta, eu entrei em desespero e tal. É, Foi mal porque mal, daí foi ela mal bosta. faleceu. Ela não tava mais lá porque ela tinha morrido e ninguém tinha me avisado. Eu fui lá pra fazer a visita. Nossa. E beleza, teve esse trauma, não briguei com ninguém, nada, tá tudo bem. E na hora de pagar, meu, puta, ficou uma fortuna. E eu não tinha dinheiro pra pagar tudo aquilo, né? Ficou tipo o preço de uma moto. É tipo Meu o Deus do preço de um céu, isso é carro. o. É. Normalmente as pessoas não conseguiriam nem ter acesso a isso. Aí o que que Pra eu. pagar uma coisa dessa tão cara. Aí o que que eu pensei? Tipo, meu, eu parcelei no cartão, peguei um cartão emprestado para dividir do meu, porque o meu não tinha um limite daquele valor. E, pô, voltei para casa duro e sem minha cachorra, meu, porque se eu tivesse pago aquela quantia e ela tivesse voltando comigo, dane-se, tá tudo certo. Mas ainda assim você perdeu Mas ela e aí ainda voltei teve que sem ela e o que pagar. que eu ia falar para as minhas filhas, né? Porque as minhas filhas eram novas e. Ah, comecei a chorar no carro e falar, putz, acabei de ganhar a eleição. Tô com medo de ser um político parasita, um bosta, de não fazer as coisas direito, de ser rotulado como as pessoas rotulam todos os entes políticos, ou a grande maioria como vagabundo, preguiçoso, ladrão, tal. Eu não quero isso pra mim. Uhum. Eu pedi uma luz. Falei, Deus, me ajuda, por favor. Eu acabei de ganhar a eleição e tal. Ele falou, bom, tive uma ideia, né? Uhum. Já que você não conseguiu salvar sua cachorra, salva os dos outros. E aí eu falei, puta, tá aí. A partir de hoje, eu vou salvar de todo mundo. Todo o dinheiro que eu ganhar na minha loja, no meu restaurante, todo o dinheiro que eu tiver, eu vou empenhar nisso. E comecei. Meu, louco. Aí começou a Pegando cachorro da tragédia. rua, atendendo todo mundo por telefone. Nananana. E quando acho que as pessoas te procuram, elas têm um retorno, Sim, claro. você cresce ainda mais. Sim, porque um vai falando pro outro, que vai falando pro Essa outro, e propaganda do daí boca a vai. boca ela é incrível. E Sim. quando você faz de coração, quando você tem um apelo verdadeiro, quando você faz com amor, Sim. você não precisa falar nada, Consegue. vai, o bagulho vai, Exato. esquece. E assim eu faço até hoje, cara. Bruno, eu faço até hoje dessa forma, com muito amor e carinho. É que aumentou muito e hoje eu tenho braço pra me ajudar a fazer. Ainda bem, né? Senão você É, também não conseguiria ter mas eu vida e nem fazia tudo saúde. sozinho. Eu recebia demanda no celular, na verdade, na época não tinha WhatsApp. Recebia no Facebook, eu ligava, eu agendava, eu marcava, eu ia no horário marcado que a pessoa ia. Fazia tudo sozinho. É, Isso se chama esforço. Muito. a E determinação, dedicação. E se dedicação. achar, Bruna, você que é mais nova do que eu, como é bom você se achar na vida. Pode ser que você não esteja na profissão que você mais ganhe. Pode ser que você
não esteja na profissão que tenha o melhor ambiente de trabalho ou ambiente de pessoas, mas quando você se acha, isso é uma sensação incrível. Você poder ver que você é uma ferramenta, um instrumento para modificar, melhorar. As pessoas que passam por você, elas não saem com uma experiência negativa. Pode ser que eu não resolva o problema dela, pode ser que eu não salve a vida do animal, pode ser que eu Sim, nem consiga ajudar, que eu não tenha essa especialidade, que eu não consiga atender, mas ela vai ser bem atendida. Pode ser que eu não resolva o problema dela, mas orientada e atendida ela será. E esse é o grande segredo de todos esses anos de trabalho e de atendimento. sim. Então, isso foi um grande marco na minha vida, eu iniciar por aí a proteção animal. Todo esse a vida vai te preparando e só no final ou no meio dela que você vai percebendo aquela briga que seu pai teve com você, aquela briga que sua mãe teve, aquela briga com a sua esposa, com a sua namorada. E Tudo isso levou você a a ter vida me uma. preparou para cuidar Vai de bicho. indo. Meu pai foi inserindo sem querer. Meu pai era político, então tá vendo como as coisas vão se Vão se juntando? encaixando, na realidade. A vida não deixou eu me perder porque me fez ser pai muito cedo, me fez trabalhar muito cedo. Te fez ter responsabilidade muito É porque, cedo e foi porque cada por vez mais que eu mais. fale para as pessoas, poxa, tudo tem seu tempo. Eu não aconselho ninguém a ter filho tão cedo. Minha esposa tinha 15, né? É uma mudança radical. E o pior foi para ela, nem é para mim, né? Sim. É a mulher que engravida, é a mulher que tem enjoo, é a mulher que Que passa amamenta. mal, tudo É isso. para ela, a mulherada que sofre um pouco mais, o que sofre tudo. Então, a vida está me preparando, a vida está me preparando todo dia. Me prepara com êxito, com insucesso, com uma frustração, com uma chateação. O engraçado é que a vida ela foi te preparando, inserindo, plantando aquela semente toda, mas só quando você parou ali, pediu uma orientação é que veio aquele start, assim, A e que gente acha que a você. vida não tem uma lógica, mas a vida ela tem uma sequência, viu, Ah, Bruno? nada é por acaso. Tem uma sequência e o que está programado para você ou para acontecer na sua vida, ela vai acontecer. Sim. Você só não pode parar e desistir porque nada vai cair do céu, independente da sua religião, nem se você pedir Sim. para o Deus que você achar que você tem que pedir, para Jesus, Não, se etc. você não levantar pra fazer e pra ir em Ele não vai frente, te né? ajudar. Tô Olha, ruim, tô triste, vou do mesmo jeito, tô Deus vai cansado, vou. fazer o máximo para você, que te dá saúde. O resto, minha filha, você tem que correr. Exato. Então, eu iniciei meu trabalho por aí. E aí, num determinado momento, eu tive que parar, porque o trabalho cresceu tanto e eu não tinha mais dinheiro, eu já estava devendo para um monte de clínica. E aí, numa desavença, numa clínica onde eu atrasei o pagamento por uma semana, na verdade, eu acho que eu gastava X mil por semana e aquela semana estava dura. Eu falei, segura pra semana que vem. E aí, o que que a clínica Aí a pessoa exatamente ela falou, meu, fez? não tenho filho desse tamanho, não vou ficar pagando o seu trabalho, se vira. Porra, eu falei, meu, por que Meu você tá falando isso, né, Deus. cara? Eu sempre te tratei tão bem, pago tudo direitinho, gasto uma fortuna, 90% das pessoas que vêm na sua clínica sou eu que encaminho e indico. E eu que pago, porque na época era eu que pagava. Você tirava do próprio bolso ali. Tirava do bolso, tirava lá da minha loja. E aí eu falei, bom, eu não consigo fazer mais assim, preciso buscar clínicas parceiras, onde pelo menos onde eu consiga. Conseguia cobrir os tratamentos dos Onde eu consiga animais. pagar uma parte, reduzindo um pouco, atendendo mais, Sim. ou fazendo um preço de custo para aquelas pessoas que eu preciso ajudar Aí você naquele foi momento. atrás de patrocinadores, no caso. Fui atrás de clínicas que tinham uma mente um pouco mais aberta. Por Sim. exemplo, hoje em dia é muito caro, Bruna, se o seu animal Não, precisar de uma cirurgia. veterinário hoje em dia é um valor. É, a medicina veterinária é incrível, incrível, é maravilhosa e existe grandes profissionais. Sim. Mas como Mas é em caro, todo né? nicho, tem pessoas que aí eu não tiro a razão. A medicina veterinária virou um grande negócio financeiro. Político também, que a gente vê muitos abraçando cachorrinho, comendo ração e pondo coleira para ter voto e não fazem nada. Também virou um grande negócio político. Também. Mas aí depois a gente fala disso depois. Daqui a pouco. A política virou um grande negócio financeiro e muitas dessas pessoas elas não têm a sensibilidade de fazer um preço justo. Elas realmente cobram o máximo e o extremo pelaquela situação de vulnerabilidade ou fragilidade da pessoa no momento. É um Uhum. filho que está lá, precisa de atendimento, se não atender ele vai morrer, então ela paga o que for. Sim. Assim como foi comigo. Outras pessoas, outros profissionais são totalmente sensíveis.
Aonde você vai levar um orçamento de R$ 4.000, ele fala, Peri, é pra você? Faço por 2, faço por 1.500, paga em 10. E aí a gente consegue ajudar. Porque nem todo mundo vai conseguir ser atendido no poder público. Ainda, Isso que Bruna, você falou é verdade. O ainda, hospital Bruna, veterinário que tem em São Paulo é horrível. a gente não quer fazer parte de uma demanda reprimida e trazer essa demanda para um local só e estragar o trabalho ou estragar um projeto que é incrível. A gente quer atender realmente hoje quem precisa. Quem está em estágio de vulnerabilidade, os animais atropelados, que aí você, mesmo não estando no CAD único, pode levar. Sim. Animal foi atropelado em frente da minha casa. Se é município de São Bernardo, leva lá. Agora, Você vai expandir esse projeto para outras regiões também? Ou por enquanto só em São Bernardo? não, eu já quero. Olha, eu dentro do meu mundo micro, eu sempre tive uma ideia. Olha, o seu mundo micro faz uma boa diferença para a comunidade do ABC, viu? Dentro do meu mundo micro, eu trabalho com essa ideia já há 12 anos. Que cidades acima de 500 mil habitantes têm que ter o seu serviço médico veterinário. E eu fico muito, muito, muito feliz de ser o primeiro cara a ter levantado essa bandeira lá atrás, em 2010. Sim. Outros vieram e outros vão vir. E isso é incrível. Eu acho fantástico. E vão poder pegar o seu trabalho como exemplo Porque eu não também. vou estar disposto, com saúde, vivo ou até na vida pública para sempre. O Peri vai passar. O Peri está de passagem, ele não é político, ele está político. Então isso alguém vai poder seguir. Eu não vou ingressar ninguém na minha família para tentar tocar essa bandeira. A bandeira vai se tocar por si só. Foi mais difícil para mim porque é o início. Eu fui rotulado como vereador dos cachorrinhos, nomes ridículos, bullying, coisas feias dentro do ambiente político, dentro da própria Câmara Municipal. Vereador dos cachorrinhos, o cachorrinho não vota, os caras não duram o mandato. Beleza. É ser Eles humano, tinham sabe? razão em alguns pontos. Primeiro, Quais? sou vereador dos cachorrinhos. Faltou falar dos gatos e dos outros seres. Cachorro não vota, não vota mesmo. Tá tudo bem, eles acertaram. Só que eu não durei um mandato só. Tô indo pro meu terceiro mandato, já fui vereador reeleito, presidente da Câmara, o mais votado, já fui prefeito interino, já fui presidente de todas as comissões da Câmara, as mais importantes. Fiz a primeira CPI da história da minha cidade, que foi do IMASF, que era um convênio do servidor público. Fiz a segunda CPI da história da cidade contra a Enel, que presta um péssimo serviço de energia. As pessoas não lembram, mas às vezes a gente precisa falar. Então o meu trabalho já se estendeu. Sim. E por fim, todo mundo vai lembrar do hospital veterinário que entregou ontem, que é uma bandeira incrível, tal, mas eu quero que todas as cidades tenham o seu, por vários fatores. Quais? Porque hoje, se você se machucar na sua casa ou alguém da sua família, bem ou mal, a sua cidade e a minha, que é muito bem preparada na questão da saúde, ela vai atender. Ela vai atender oncologia, ela vai atender tratamento ortopédico, ela vai atender problema de pele, ela vai atender problema de olho. Tudo de saúde humana vai ser atendido. A gente pode discutir, poxa, precisa do exame aqui, precisa do negócio ali, precisa melhorar? Óbvio que precisa melhorar. Ninguém está falando que é perfeito, não. Mas tem. Pelo menos existe. Agora, se o seu bicho Ficar doente? ficar doente, minha filha, não tinha onde levar. E cada cidade tem que ter o seu. Acima de 500 mil habitantes, todas têm. Fico muito feliz que São Caetano já tem, mas é uma cidade pequena. Atendimento diferente. Você pega o último IBGE, Sim. que foi feito em 2010, São Bernardo tinha 200 mil cães e 90 mil gatos. Meu, É muito. pensa aí, é muito não, multiplicou por 5, 6, 10. Meu Deus. Porque se você for pensar, de 2010 para 2023, e o último governo federal não quis fazer o censo, e eu até mandei uma carta, falando, olha, vocês não tirem do censo a questão da população animal. Não dá para fazer política pública sem eu saber quantos animais tem em cada região. E São Bernardo não consegue fazer, apesar que a gente está tentando fazer um cadastro dentro da nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência para tentar mapear tudo.
Crença, raça, Hum. cor, credo, crédulo, animal. Eu vou tentar montar um mini-censo para mapear depois Para saber quantos as tem, zonas a quentes, raça, aonde tá essas a pessoas e raça. aonde qual é o bairro que eu preciso atender. Por exemplo, pode ser que na Sim. sua rua eu tenha um número maior de idoso. E aí eu sei que eu preciso ter um equipamento lá perto. Eu preciso saber que tem um ônibus acessível parando lá. Ó, pode ser que. Ou um deficiente. Então é importante mapear, é importante ter número para tomada de decisão do ente político. Sim. Então, todas as cidades devem ter o seu serviço público, serviço de hospital veterinário público. São Caetano já tem, fico muito feliz. Não ajudei na confecção e também não consegui falar com ninguém naquele momento. Apenas tirei dúvidas e orientação de quem me ligou da cidade naquele momento. Em Santo André, recebi 4 ligações lá no início, alguns anos atrás, para falar como é que funcionava, como é que fazia a gestão dos veterinários, como que eles deveriam fazer e perguntando para mim qual seria o melhor formato. Sim. Em Mauá, na unidade básica de saúde animal e também Mauá tem? tem uma unidade básica de saúde animal e tinha um móvel. Nesse primeiro momento, há 3 ou 4 anos atrás, fui consultado também. Consegui passar a minha experiência Sim. de qual seria o melhor serviço, mas cada cidade tem que fazer o serviço conforme o seu cobertor. Então, nem sempre todas as É porque cidades. cada cidade tem sua peculiaridade E também, e tem a sua grana, né? demanda. Tudo É, custa. E cada cidade vai fazer o que pode, mas sim. tem que ter o serviço. Então, nem todas vão ter o hospital. Eu sei que Santo André vai ter também. Mas se cada um tiver um serviço a prestar para não deixar o munícipe e o animalzinho na mão, é o que a gente quer. Em Santo André ele vai ter, é um projeto bem mais para frente ou ainda está sendo estudado Não, o acho que é melhor para lugar? agora, porque há 2, 3 anos atrás, quando eles me procuraram, eles procuraram para fazer do zero. E aí eu acabei tendo 2 ou 3 conversas com o pessoal de lá. Muito bom. Eles devem estar em vias de inaugurar. É importante também que eles venham ver o equipamento de São Bernardo para pegar a experiência, ver o que dá certo, ver o que a gente fez certo ou errado, o que precisa de ajuste, até para também ter um equipamento de qualidade lá. Se eu tiver em todas as cidades, Bruna, Uhum. equipamentos ou esse atendimento, eu não vou colapsar o meu, porque as pessoas no desespero acabam Indo para levando. uma região, indo para outra, E indo a para gente não pode outra. atender munícipe de outra cidade. Se por um acaso ela mentir, conseguir o atendimento e vier gente atender aqui, a gente vai colapsar e tratar mal o nosso munícipe, o nosso Sim. animalzinho. Então cada cidade tem que ter o seu. É uma política pública. A gente não pode ficar trabalhando um tema tão importante como debaixo de um guarda-chuva apagando incêndio ou tampando goteira. Sim, Todo mundo tem que claro. ter o seu e ser bem atendido. E isso, Bruno, é uma grande realização de um sonho. Eu posso encerrar minha vida pública nesse mandato. Deus pode me chamar antes da hora. Tudo pode acontecer na vida da gente. Eu vou ser um cara super Realizado. realizado na minha vida familiar, na minha vida profissional, com os meus colaboradores, com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa, com os meus amigos. Meu dever cumprido. O que eu me propus a fazer, que durou 10 anos, demorou uma vida, demorou mais, né? 12, 13 anos, Mas eu foi o consegui. trajeto, né? Demora mesmo. Para poder conseguir fazer alguma coisa que mude realmente a vida de pessoas, demora. Sabe por quê, Bruno? Porque são lutas. Sim, A gente não participou de tantas lutas, participou de algumas. Nós somos jovens, você é mais jovem do que eu, mas a sua mãe participou de algumas outras lutas. E as pessoas engajadas em qualquer tipo de tema, elas trabalham muito árduo para ter conquista. sim. Pega os negros, poxa vida, olha quanta conquista, e ainda não está equiparado. Não. Não, a gente ainda não resolveu todos os problemas históricos que fizeram para eles no passado, todos os traumas. Mas também não é a gente que tem que resolver e nem a gente que tem culpa. O que a gente tem que fazer é que daqui para frente, dos seus 20 e poucos anos de vida para frente, você não pode repetir os erros do passado e entregar um futuro melhor para quem vem. Uhum. Eu sou responsável pelos meus 40 anos de vida. Nesse período, a gente tem que fazer o melhor para todos eles: para o negro, para o quilombola, para o idoso, para o cachorro, para o gato, para os animais, para o LGBTQIA+, para as pessoas de bem, Para as pessoas com para as deficiência. pessoas com deficiência, para a família.
para a esposa, para o solteiro, para A o inclusão, na casado. realidade, da diversidade da A sociedade. gente tem que entregar uma cidade melhor. E nesses 40 anos, no que eu me proponho a fazer, porque também eu não vou resolver o problema do mundo, e isso foi um grande X no meu começo de trabalho, porque me gerou uma frustração de entrar para a vida pública e entender que eu não era O super-homem, na o realidade. super-homem, ou que eu não era o prefeito, ou que eu não era o deputado, ou que eu não era o presidente, ou que eu não era o governador, eu era um vereador. E vereador faz muito pouco. Tô para te falar que na Sim. execução faz zero. Sério? Porque o vereador não executa, ele não faz um prédio. Eu sou um dos poucos ou um dos únicos que consegui, como vereador, fazer um hospital público para cachorro e gato. Outros têm outros temas. Ah, eu trouxe para cá tal coisa. Ah, eu mandei asfaltar. Eu dei nome do bairro numa praça. Eu pedi para cuidar dali. Tudo pedi. Mas fazer, abrir mão de coisas. Poxa, deixei de ser candidato. Fiz a maior economia da história da Câmara quando eu fui presidente. Tudo isso para economizar recursos para fazer o hospital. E outra série de coisas que eu abri mão. Que a gente não pode falar para o público porque ainda tem a questão velada da política, que a gente abre mão de coisas. E o meu único objetivo não era dinheiro, não era cargo, Mas é era bom você falar porque as pessoas que estão ouvindo, elas têm que saber que você teve todo um os esforço. meus pedidos, eles nunca foram pessoais, nem de dinheiro, nem de cargo. Foi toda vez que eu sentava com um ente político, eu falava: não precisa me dar nada. Você vai fazer hospital para mim? Só. Fiz isso inúmeras vezes. Fiz isso com o prefeito do PT, o Luiz Marinho. Sim. Foi uma reunião muito ruim em 2013. Me tratou super Sério? mal. Eu chamei o super cara que me ajudou. Mas aí depois a gente reparou, tá? Porque ele me tratou mal, porque eu também o tratava mal. E aí quando você trata mal uma pessoa, você não queira que ela te trate bem. Sim. Naquele momento, eu era oposição daquele modelo de gestão. E eu passei super do ponto. Eu era novo, não por mau caratismo, porque eu não sou um cara mau caráter. Mas eu passei do ponto. Eu ofendi o pessoal, eu ofendi a honra da pessoa. Isso eu fui aprendendo com o tempo, Bruna. E isso também coube um perdão que eu acabei pedindo depois que ele saiu da vida pública. E aí eu conto depois também para você. Então eu passei do tempo, nós fizemos uma reunião com o Trípoli, que foi o cara que me ingressou nessa questão da proteção animal no início. Ele era deputado federal, os irmãos Trípoli. Um era deputado federal, outro deputado estadual. Por que o Trípoli? Porque tinha sido deputado com o meu pai. E eu lembrei dele depois do ocorrido com a Cleo. Eu pedi uma agenda com ele, eu fui lá falar com ele. Ele falou: Peri, Uhum. você quer trabalhar com bicho? Você gosta? Eu falei: eu amo. Você é dedicado? Eu falei: muito. Eu sou workaholic. Tudo que eu pego para fazer eu faço bem feito. Ele falou: então tá bom. Então se você aguentar, eu vou te dar as suas... Que a gente começou fazendo vacina. Eu vou te dar as suas 600 doses de graça da vacina para você começar uma campanha de vacinação contra a sinomose, que é a doença que mais mata no mundo animal. Escolhe o pior bairro da cidade. Qual bairro você escolheu? Pior que eu digo, o que precisa, o que tem mais necessidade. É o mais Porque hipossuficiente. não, se eu falar pior é ruim. Não, Escolhe o bairro que mais necessita. mais carente. Eu falei: tá bom. Fui pro pós-balsa, lá no Tatetos. Fiz a minha primeira campanha de vacinação contra a sinomose. 6 horas da manhã, balsa 5 horas da manhã, toda a equipe engajada e tal. Amei. Nunca mais deixei de fazer. Aí foram 14 ou 13 datas ininterruptas ao longo do ano, todo mês num bairro diferente, vacinando de 500 a 1.000 animais por dia. Sempre realizadas o último domingo do mês. Então, todo o último domingo do mês tinha campanha de vacinação da sinomose do peri. Ainda tem? Não porque na pandemia eu parei. Uhum. Os insumos, que é a vacina que eu comprava do meu recurso próprio, elas aumentaram vezes 10. Então, o que eu pagava numa vacina, um e pouco, R$ 1,76, que foi a primeira vez que eu comprei há 20 anos atrás. Uhum. Sim. Não, há 12 anos atrás a primeira vacina. Hoje uma vacina custa 9. Então eu não consigo mais fazer grandes ações. Se você pensar que uma ação minha vai custar R$ 10.000, eu não consigo mais fazer todo mês. Mas eu não deixei de fazer a vacina. Todo mundo que me pede a vacina por rede social, por inbox ou pelas redes, Uhum. eu acabo agendando no sábado e fazendo. Eu não faço Entendi. mais 1.000
por dia. Mas eu faço 20, faço 30, eu vou atendendo e apagando o incêndio daquelas pessoas que não precisam. Eu nunca deixei ninguém na mão. Eu só não consigo mais realizar as grandes campanhas porque elas acabam custando muito. Mas eu ainda sou a pessoa física que mais vacinou no estado de São Paulo. A gente já vacinou mais de 80 mil animais contra a sinomose. Então, contra a sinomose, a nossa equipe e todas as pessoas que nos ajudaram, a gente também se tornou essa bandeira. E daí veio os outros atendimentos. Sim. Atendimento médico veterinário, aí veio a castração, que a gente trouxe um equipamento muito bacana, que é o castramóvel. Castramóvel é exclusivo para as protetoras e em bairros carentes. Então ele não vai para bairro onde tem uma classe social bacana. Ele vai para as regiões periféricas e não é qualquer pessoa que pode utilizar. É só as protetoras locais ou as pessoas que cuidam dos animais nessas regiões. Por que isso? Porque onde as pessoas têm limitação e deslocamento, ela vai lá e cuida lá. Exato. Vai lá e atende. Então é uma agenda feita por elas, o Peri não tem interferência, eu não quero saber quem vai. Eu também não indico ninguém para entrar na lista, deixo a lista para elas. Por isso que você não escuta que o Peri... por isso que você não escuta de ninguém que eu uso o poder público para nada, eu não uso para porcaria nenhuma. Eu não uso o hospital, não uso castramóvel, não uso nenhum equipamento público. As pessoas têm direito, o meu papel é idealizar, realizar e aí deixar o equipamento tocar. Ah, Peri, mas e se der um ruído? E se der um problema? Não, aí eu entro. Deu problema, o Peri entra. Tá andando bem, não precisa nem me chamar. Tá tudo certo. Foi assim com o castramóvel. Um equipamento incrível. Foi muito legal. E agora com o hospital. O hospital também. Agora que eu fiz, que eu tirei do papel, que eu realizei, dever cumprido, eu me afasto do atendimento. E deixa tocar. Deixa tocar. Até primeiro sinal amarelo. Primeiro sinal amarelo a gente entra. Entendi. Entra para orientar, para passar informação para a Secretaria da Saúde, que é a gestora, passar informação para o prefeito se assim necessário, se for um caso de extrema urgência, ou tentar resolver sem passar para ninguém. Porque às vezes é um problema que eu tenho habilidade de resolver, eu vou lá e resolvo. E o que é o Hospital Veterinário agora de São Bernardo? O que ele fornece para os animais de estimação? Eu vou até ler aqui, porque ele fornece tudo. O atendimento que o hospital dá não deixa nada a desejar a um atendimento hospitalar privado. Perfeito. Tudo que você tem, na grande parte, para humano, você vai ter para bicho, tá? Perfeito. E gratuito. Então, mas é só, tipo, é para qualquer pessoa de qualquer renda que pode ir lá? Ou é só para as pessoas que são inscritas no CAD único? é importante essa pergunta. Entenda comigo que se fosse possível, e para todo contribuinte, o município inteiro, e né? para todo contribuinte, a gente não atenderia só o município inteiro, atenderia todo mundo de todo lugar. Sim. O trabalho tem uma demanda reprimida de anos e anos esperando, porque eu fomentei isso. Há 12 anos eu fomento, mas a cidade tem 470 anos e nunca teve esse serviço. Então, as pessoas esperam. Nesse primeiro momento, não há como atender a cidade toda. A cidade tem 1 milhão de habitantes. Eu vou colapsar o serviço. Eu vou pegar um projeto lindo e jogar na lata do lixo. Para as pessoas, sem irem lá, dar a opinião que o serviço é porcaria. O serviço não é porcaria, ele tem que ser bem feito. Mas tem um começo. Sim. E o começo é assim. Vai atender as pessoas que não têm condição. Você que está vendo o programa da Bruna, o podcast, e tiver condição, fica feliz. Tenha a sensibilidade de entender que a gente vai salvar inúmeras vidas de quem não tinha nem o que comer dentro da sua casa e agora vai poder atender seu animal. A prefeitura pode cadastrar ela para receber uma cesta básica, colocar ela num atendimento da assistência social. Mas antes não tinha essa questão do animal. Agora tem. Então a gente vai atender todo mundo que precisa e principalmente as protetoras. As protetoras que fazem um trabalho incrível. Tem protetora que não fazem um trabalho legal, que se tornaram acumuladoras e às vezes até haters de muita gente que se dedica, principalmente dos veterinários. E qual que é o foco das protetoras? Elas fazem um trabalho incrível. As que fazem o trabalho bacana, elas serão as principais presenteadas. Porque elas agora vão ter onde levar os seus animais. Elas vão ter onde levar aqueles animais que elas ajudam, acolhem, cuidam. A gente vai bater muito forte
em algum tipo de cobrança indireta que pessoas do mal podem tentar fazer. É importante ressaltar que todos os serviços dos hospitais eles são gratuitos. Então, se alguém te cobrar alguma coisa, denuncie. Manda uma mensagem para o Peri e tal. Se você, óbvio, combinar o transporte, eu paguei uma carona, alguém me levou, tudo bem, aí é um combinado você com a pessoa. Mas eu também quero lembrar que a gente tem um projeto de lei que permite que os animais ingressem no transporte coletivo. Então eu fechei um ciclo. Presta atenção. Sim. Eu fiz a campanha de vacinação, eu fiz o atendimento médico veterinário, eu fiz a campanha de castração, eu fiz a questão do transporte dos animais no transporte coletivo, eu fiz a questão dos animais em praças e parques e shoppings públicos, e agora eu fiz o hospital. É um ciclo que se fecha. Agora eu tenho que melhorar esse ciclo e dobrar, se possível. Sim. Montar uma segunda unidade. É assim que funciona a política pública. Não dá para fazer o hospital primeiro sem fazer todo o resto. Por isso que ele demorou um pouco para sair. O ciclo fechado é uma política pública para os animais de qualidade. E aí a gente pode agregar amanhã outros serviços. Eu posso pôr o Samovete, eu posso pôr um crematório municipal gratuito, eu posso criar outros, eu posso pôr a segunda unidade do hospital veterinário, que eu já estou trabalhando em cima dela. Porque daí você já tem toda a base. Mas eu já tenho a base. Para poder fazer. Isso leva anos. Isso leva anos. Mas agora um pouco menos, porque a gente já está craque como fazer. Olha, os serviços dos hospitais, e me permitir, eu vou ler para vocês, são todos serviços gratuitos, tá? Das 8 às 17 horas. O Hospital Veterinário Público de São Bernardo do Campo atende só o munícipe de São Bernardo. Ele é aberto de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Chega um pouquinho mais cedo, chega às 7 para você pegar as senhas. São 20 senhas por dia. As senhas não computam emergência, um cachorro que foi atropelado na frente da sua casa, e aí você não precisa ter CAD único, pode levar o animal direto, mas precisa ser de São Bernardo. Não dá para pegar animal atropelado de outro lugar e levar lá, porque não vai atender, até porque cada cidade tem que ter o seu serviço e ser responsabilizado pelo seu animal. Então não insista, entenda que tem uma lógica, dinheiro público, tem responsabilidade e coerência. Ninguém vai assinar algo que os prejudique. São servidores públicos e respondem pelo seu cargo, serviço e etc. E mandato, assim como eu. O endereço lá é Avenida Dr. Ruge Ramos, 1700, do lado do Centro de Controle de Zoonoses. O espaço que tinha feito, a princípio, era um espaço pequeno. Nós pegamos um galpão lá que foi reformado por outro prefeito. A gente criou e equipou esse espaço para fazer 4 centros cirúrgicos, e aonde é o hospital público veterinário, ele vai atender toda a demanda de consulta, medicamento, clínica e etc, raio-x, exame, só que quando precisar da cirurgia vai para o equipamento do lado, que é onde tem toda a equipe preparada para atender, e são os melhores do Brasil. Os serviços são mesmo, viu? Os serviços oferecidos são consultas ambulatoriais, castração, exames, que a gente falou aqui, todos os medicamentos intravenosa e endovenosa. É fornecido de graça também para a pessoa poder continuar o tratamento em casa? Não. É muito importante ressaltar essa depende parte. da cirurgia, ele leva uma guia com outro medicamento. Mas ainda a gente não criou a farmácia veterinária pública, que é o que está na nossa cabeça num projeto futuro. Para pelo menos fazer essa gestão desse medicamento manipulado para fazer nos próximos 5 dias de tratamento que o animal pode precisar de uma intervenção cirúrgica. Então eles vai administrar esses medicamentos que são feitos na hora, transfusão de sangue e cirurgias ortopédicas, tá? Muito bom. A gente ainda não entrou em outras cirurgias, como cirurgia ocular, etc. Mas mais para frente, dependendo da demanda, tem que buscar esses profissionais capacitados para as outras demandas e enfermidades para tentar Sim, porque conseguir. São bem específicos na realidade. E aí, Bruna, quem pode? A grande polêmica. Gente, a gente já explicou. Porque você falou, agora todo mundo quer também, né? A gente já explicou aqui que a gente tem que ter coerência e todo mundo que ama o animal tem que, ao invés de criticar, porque as pessoas criticam qualquer coisa, mas ninguém me ajudou ou ninguém me incentivou para fazer o hospital. Agora que saiu, todo mundo quer ser o pai da criança e uma ou outra pessoa, eu não posso generalizar, porque 99% das pessoas ficaram muito felizes com a minha luta,
com o sucesso da minha luta, É né? admirável. Porque são muitos anos as pessoas falando, um louco falando, e agora deu certo. Mas uma outra pessoa, ela fala, tô decepcionada, devia ser para todo mundo. É óbvio que devia ser para todo mundo, mas não dá. Uhum. Tem uma coerência, uma lógica de atendimento. Eu não vou pôr para todo mundo para essa mesma pessoa falar que o serviço é uma bosta. Eu vou fazer para o CAD único. E só de CAD único de São Bernardo do Campo tem 60 mil pessoas. Meu Se cada Deus. uma dessas pessoas tiverem 2 ou 3 animais, faz a conta. 180 Já mil preencheu pessoas, os 20 do dia. divide por 30, quantos atendimentos não vão dar? Por 31? Então é para o CAD único e o importante, vai atender as protetoras, que realizam um trabalho incrível, e vai atender o animal da emergência. O animal foi atropelado, vai ser atendido, não vai morrer. Antes ele morria no Sim. asfalto quente, hoje não vai morrer mais. Então, não vai ter cobrança. Quem cobrar, denuncie. Você não é obrigado a pagar taxi dog. O ônibus aceita o seu animal dentro da caixinha e da especificação da lei. A lei é de nossa autoria. Se o animal for animal bravo, utilização de focinheira, também lei de nossa Mas aí o autoria. animal de porte grande com focinheira, ele pode entrar no ônibus? Ele tem um tamanho, se couber dentro da caixa de transporte, pode. E se Ele tem for um muito tamanho. grande, é melhor ir Não, de aí, carro. aí o ônibus não vai deixar, porque a lei especifica o tamanho de um animal. É animal de pequeno, médio porte, animal de grande porte não, Tá. né? E eu acho que do hospital é isso, tá todo mundo muito feliz, esperando, Meus parabéns por essa muito conquista. legal. Olha, ontem deu até Globo lá, Sério, que não deu bom. nenhum ruído, não teve fila, não deu problema, todo mundo muito bem atendido. Eu tô muito feliz que as Tá se pessoas... encaminhando, tá dando tudo certo. E Isso é aí bom. cabe os agradecimentos, viu, Bruno? Cabe o agradecimento ao prefeito Orlando Morando, que mesmo demorando um pouquinho para fazer, porque era uma demanda que eu passei para ele em 2015, mas eu entendi toda essa espera, todos esses anos de espera. Olha, entendi sem brigar, entendi essa demora sem dar chilique, sem brigar com ele, sem falar mal dele nas redes sociais. Então, de 2015 até 2023, que foi o dia que inaugurou, e ele sabe todo o meu esforço, sem ajuda de ninguém, só eu com ele. Mesmo assim, eu sou muito grato. Agradeço ele do fundo do meu coração. Acho que esse era o único problema que eu tinha com ele. O problema dessa realização, dessa demora. Ele realizando é um problema de trabalho, tá? Não é problema Uhum. pessoal. Era a Sim. única questão pendente. Sendo isso realizado como ele fez e foi, Sim, nossa, dever claro. cumprido tanto para mim quanto para ele, e eu só tenho que agradecer. Foram anos de espera e foi a única coisa que eu pedi. Eu sou muito grato a ele, agradecer mais uma vez ao prefeito Orlando Morando. E agora é torcer para torcer e trabalhar para fazer um serviço de qualidade ontem, como eu estava te dizendo, sem ruído nenhum, tudo certo, sem nenhum problema, sem óbito e tal. Lógico que vai chegar animal de todo o estado, estado médico, estado físico, Sim, claro. vai chegar animal quase morto, mas a gente vai tentar salvar, isso que é importante, não vai mais ficar ao relento. Dá um melhor atendimento. Fazer o que for melhor. E agora saindo um pouco dos animais de estimação, que eu agradeço por ter feito o hospital veterinário, fala das pessoas com deficiência, o que que você tem feito agora por elas aqui no município de São Falo Bernardo? sim, olha, eu recebi um desafio Qual? de assumir a secretaria em 2021 do Orlando Morando. Sim. Depois de todos os feitos lá que eu te disse, vereador reeleito, vereador mais votado, presidente das melhores comissões da Câmara, autor da primeira CPI da história do IMASF, autor da segunda CPI da história da Enel, presidente interino, vereador mais votado, todas essas coisas aí, Uhum. presidente da Câmara, esses blá 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 tudo aí, faz parte da minha história. Eu recebi o convite para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Cidadania, que no primeiro momento era para incorporar também a Secretaria de Proteção Animal, Sim. porque eu tenho uma ideia que tem que dividir bem-estar animal do Centro de Controle de Zoonoses. As zoonoses não cuidam de bicho. Eu quero uma secretaria exclusiva que cuide de bicho, para fazer a gestão de todos os equipamentos públicos Uhum. voltados ao animal, também do hospital. Mas acabou não dando certo. O prefeito acabou não conseguindo fazer isso. Não conseguindo gerir a situação? Não conseguiu passar isso para minha secretaria e tá tudo bem. A gente acabou aceitando esse desafio dessa forma e tá lá até hoje,
até quando ele permitiu, até quando eu tiver vontade de ficar lá. Quando eu sentir também que eu estou com o dever cumprido, que eu até estou pensando esses dias em voltar para a Câmara para acompanhar o trabalho do hospital mais de perto, porque eu acho que o que eu tinha que fazer na Secretaria da Pessoa com Deficiência a gente já fez. Tem muita coisa a fazer ainda, porque é uma luta constante de todas as pessoas com deficiências que tiveram vitórias históricas ao longo desses anos. Tem algum caso que te marcou mais? Todo dia chega Diferente. todo dia, né? Mas você vê as superações e São Bernardo tem a sorte de ter vários atletas paralímpicos, né? Também não deixa de ser um caso de superação. Foram leis ao longo desses anos, de 1980 para cá, importantíssimas no Congresso Nacional, que trouxe essa equiparação Sim, claro. para a pessoa com deficiência. Então abrange todas as pessoas com deficiência. Tem um lugar específico que atende elas ou não? Você estava comentando comigo A, a, sobre a parte de Libras também. a cidade tem, assim, dos projetos que a gente acabou capitaneando na secretaria, Uhum. tem o projeto da Cidade Acessível, que é um projeto junto com o governo do estado para a gente transformar a nossa cidade mais acessível a todas as dificuldades. O Mulheres em Rede, que é o combate à violência contra a mulher, Olha, inclusive a doutora Fernanda lá que capitania isso, que trabalha conosco. E aí a gente teve feitos incríveis que ela são até centros que atendem mulheres que foram agredidas? também tem, mas tem a delegacia da mulher, tem uma Sim. vara específica da mulher com o doutor o Rubens. É, tem programas de capacitação de toda a nossa Polícia Militar e GCM, juntamente com a orientação da Fernanda e do juiz, para tentar fazer a melhor abordagem. Tem parceria com. Como chama a empresa, Fernanda? Parceria com a Avon, para alocar a mulher que foi espancada dentro do seu seio familiar, dentro Sim. da sua casa, nos hotéis Ibis. Olha que legal. Isso foi Olha um que feito legal. nosso. As pessoas não sabem porque acham que eu só falo de bicho, mas a gente tem um monte de coisa que a gente faz lá. Então eu consegui uma parceria com a Avon para mandar essa mulher pro Ibis. Só que o Ibis ele não permite que a gente divulgue qual é o Ibis, etc., até para a segurança da mulher. Sim, nem pode, porque senão o agressor ele vai atrás e faz um Exatamente. escândalo. Mas é no Ibis. Olha que atendimento legal. É o hotel incrível, de primeira Uhum. qualidade, assim. Tem a carteira do espectro autista, que a gente trouxe para a cidade. Foi a primeira cidade da região a ter, né? Que dá essa dignidade às famílias, à mãe, à criança, porque o autismo, ele nem sempre ele é visível. Sim, ele tem E vários níveis na realidade, então várias formas de fazer o tratamento. exatamente. E a criança com crise, aquele que é desinformado, acha que é um chilique ou falta de educação da família. Vai lá, repreende, pega, manda essa pessoa para de chorar, dá chupeta, dá alguma coisa para fazer, dá o celular. E não, a pessoa entrou em crise, a criança entrou em crise. E aí, a carteira do espectro autista evita que coisas injustas aconteçam. Então, ela vai ter uma vaga para ela parar. Antigamente, ela podia parar ou não na vaga de deficiente, tinha essa dúvida. Se ela parasse, ela saía do carro, ela ia ser reprimida. Hoje, não. Hoje ela deixa a carteira, hoje ela põe um adesivo no carro, hoje ela vai numa fila de banco, numa fila de lotérica, Esse numa é... fila de repartição pública. Ela é atendida. Porque se ela não tiver essa marca, ou o cordão de girassol, ou a carteira, Uhum. ela vai falar, ô, o que você tá fazendo aí, menina? Você não pode, vai pegar a fila normal, entendeu? E agora não, agora ela pode ser atendida. E esse atendimento é em toda a rede pública de São Bernardo? Toda a rede pública está equiparada, inclusive transporte coletivo e tal. Ah, isso é bom. Leis que nós fizemos lá no combate enfático contra o feminicídio, que infelizmente a gente tem vários casos e as pessoas acabam não falando. A gente fez o Fundo da Igualdade Racial também para arrecadar recurso federal para a gente fazer políticas públicas para diminuir essa igualdade. A gente fez agora as cotas para concurso público, que era um pleito que eu fazia já para o prefeito Orlando Morando já há algum tempo, e ele acabou permitindo agora. Próximo concurso vai ter vagas também. As cotas que você fala é para pessoas deficientes e Pessoa pessoas. deficiente, pessoa também para os negros, tal, Sim, para toda essa questão racial. sim. O Conselho da Mulher, para gerir políticas públicas também, a gente fez um conselho, então a gente criou fundo e conselho para tentar gerir melhor. A gente fez um evento muito legal voltado ao autista, que chamou o Autistas Day. Foi um dia
com várias atividades para a família, para inteirar aquele que é autista, aquele que não é autista, a criança atípica e etc. Todo mundo lá. Foi incrível, um dos maiores eventos assim que a cidade já fez, uma alegria, um evento que com certeza Uhum. ficou para a história da cidade e vai entrar para o calendário. Eu acho dificilmente o próximo prefeito não fizer, Hum, vai tomar puxão de Vai ter orelha. então o ano que vem também. Vai. Possivelmente. Você vai Vai. divulgar nas redes sociais? É a A rede gente sempre social da coloca. prefeitura. A gente sempre coloca. Tem o cartão Defis que ficou comigo, Hum, o cartão da pessoa com deficiência, ficou comigo também o cartão do idoso, ficou comigo também essa questão da carteira e do cartão do espectro autista. Também, por fim, a gente está tentando agora ver se emplaca a central de Libras. muito bom. A central de Libras, Bruno, é um atendimento para o surdo, para ela conseguir ser atendida em qualquer repartição pública do município. Então, se ela for em qualquer equipamento público, ela vai ser atendida. Ela vai, através do celular dela ou de um QR Code, abrir a câmera e ela vai estar falando aqui em Libras. E a pessoa vai estar falando para você o que ela está falando por vídeo, como se fosse uma chamada de vídeo. Como se fosse um tradutor. É. Explica E. melhor isso, Não, isso gostei. é muito legal. Isso é uma tecnologia muito boa. Isso já funciona em São Paulo. Sério? E foi de lá que eu copiei. Oh, A gente copia as coisas, viu? A gente copia tudo que é bom. Assim como exato. eu copiei o Hospital Veterinário Público de São Paulo, que foi o primeiro que foi feito, foi em 2010, o prefeito Kassab. Foi lá que eu tive essa primeira experiência, foi de lá que saiu essa ideia. Sim. Então a Central de Libras, ela vem para mudar mesmo, né? E a gente tá feliz Isso vai aí. ajudar com que a pessoa consiga se comunicar com as outras Muito, pessoas. meu, Porque se ela for... não tem jeito a gente saber Libras assim, a menos Me, que a gente faça aula. me fala aí, se ela for assaltada, ela vai na delegacia fazer o boletim de ocorrência, quem que atende? Então, o escrivão ele não vai saber, literalmente. Não atende. Não, entende? Então vai atender. Então a gente devagarinho vai conseguindo colocar tudo com muito pouco dinheiro, porque a minha secretaria é a menor secretaria da cidade em relação a recursos. E ela fica onde aqui? Ela fica no 15º andar do Paço Municipal da Prefeitura de São Bernardo. Volto a dizer, todos esses feitos não tem R$ 1 de dinheiro público. A secretaria é a menor secretaria de toda a máquina pública. Todos os feitos que a gente fez lá foi passando o chapéu e pedindo as coisas para terceiros, seja iniciativa privada, seja por poder judiciário, seja para a prefeitura através das suas secretarias, secretaria de comunicação que tem dinheiro, secretaria de esportes que tem dinheiro, secretaria de serviços urbanos que tem dinheiro. Eu sou o patinho feio lá. É a menor secretaria que tem que fazer um monte de coisa sem recurso. É uma experiência incrível, porque é quando você não tem nada e você consegue realizar que você mostra o seu potencial. Estou preparado, eu e minha equipe, para pegar no futuro qualquer secretaria de qualquer tamanho. Vou fazer o melhor serviço possível com recurso. Fazer o melhor gastando menos. Porque se sem nada a gente já faz um trabalho brilhante, Né? Imagina com o recurso. imagina com dinheiro. E passaram muita gente lá no meu lugar. Sim. Essa secretaria já teve outras pessoas. Tiveram poucos feitos, ou quase nenhum. Mas E a você gente... é a prova viva de que quando a pessoa se dedica e ela quer fazer a diferença, aí ela mas eu não consegue. faço nada sozinho, eu tenho toda uma Sim, uma equipe por equipe. trás. Tem as pessoas que estão comigo há mais de 10 anos. Tem uma pessoa, a Luciana, que está comigo há 13. Ela começou com meu pai passou para mim e ela continuou comigo. Tem o Michael, que foi um dos primeiros também. Tem o Victor, tem todo mundo lá. Beth, Lili, Fábio, Priscila, Fernanda, Fernandão, Carol. Agora tem os funcionários da secretaria, que é o Ralph, o Cid e o Daniel. Muita gente. Beth, Lili, todo mundo, muita gente. Luciana, todo mundo lá. Acho que eu falei todo mundo. Gi, pessoal que nos ajuda mesmo, né? E cada um no seu setor. Por exemplo, a Gi cuida de orientação da saúde, o Michael cuida da equipe externa, problema que acontece, árvore, queda de luz, asfalto, guia, policiamento, tal. A Luciana é meu geralzão, ela é meu braço direito, ela cuida também da coisa da proteção animal, mas ela acabou entrando e se capacitando muito nessa questão da pessoa com deficiência. Então tem muita gente, muita mãe que procura e ela faz esse approach, ela tem uma sensibilidade incrível. Tem a minha veterinária, que eu sou fã, a Lili, juntamente com a Beth e com a Priscila, que cuidam da orientação da proteção animal. Então é muita demanda que vem, elas acabam cuidando.
Sim. Tem o Eduardo que cuida, o Eduardo e o Fernando que cuida da questão dos cartões, Dos CadÚnicos? não, de todos os cartões, vaga deficiente, cartão Sim, Defis, tal, não sei o entendi. quê. Aí depois tem a Fernanda que cuida de toda essa parte jurídica e violência contra a mulher. Aí tem o Ralph, que é o meu expediente. Aí tem o Fábio, que também cuida dessa parte de assistência social, das nossas demandas para cuidar dos vulneráveis. O Cada Fernandão que fica pessoa lá. ali tem Cada um pessoa. Tem a seu... Paola que cuida de denúncia, que fica com uma parte super severa da proteção animal, que é a parte ruim, a parte feia, que eu deixo tudo na mão dela. É a parte de ir, recebe a denúncia da cidade inteira, vai no local, vê se a denúncia procede, orienta, que o meu primeiro atendimento é orientar. Orienta, cuida e trata. Sim. Não há má fé, orienta, cuida e trata. Do tutor e do animal. Tem má fé? Cadeia. Delegacia, polícia, delegacia, cadeia. Eu não gosto de fazer esse trabalho. Eu não quero ser conhecido por isso. Tem pessoas que fazem melhor do que eu, tem predisposição, assim como o delegado Bruno Lima, que gosta do que faz. Ele é delegado, ele vai, ele prende, ele leva algemado. Não é o meu papel. Na proteção animal, eu não quero fazer isso, nunca quis. Sim. Mas eu não posso deixar de ter um setor que cuide disso. E isso, quem fica responsável é a Paola, a doutora Paola, ela é advogada também. Eu tive que fazer uma atuação, uma prisão uma vez. Como é que foi? Foi terrível, foi uma bosta. Eu odiei, mas eu fiz o meu papel. Meu Deus. Eu odiei saber que eu estava prendendo alguém. Odiei, não é para mim. Eu quero salvar, eu quero construir, eu quero fazer florir. Eu não quero cortar. Mas não teve como escapar. A gente tentou, orientou, tentou prestar ajuda para a pessoa, tentou prestar ajuda para os animais. Para os animais a gente atendeu todos eles. Mas a pessoa acabou entrando em luta corporal com GCM, polícia, Meu e aí Deus. Bom, aí desandou de vez a desandou, situação. aí perdeu a mão. Mas a gente tem que intervir, não tem jeito. Tem Sim, casos que são claro. extremos. E aí, fechando todo esse nicho, é o que corresponde ao meu trabalho. Ele, de 100%, ele deve ser dividido lá. 50% proteção animal e os outros dividindo no seu Para outros percentual. setores. De 40% a 50% proteção animal e tal. Lógico que a gente vai pegando filhos e vai gostando mais de fazer tal coisa, né? Eu Uhum. gosto de falar com gente, eu gosto de cuidar de bicho, né? Mas eu também não posso falar que eu não gostei dessa experiência de falar com as mães, de falar com as crianças do espectro autista. Também não posso falar para você que eu não gostei de me ver útil nessa questão da violência contra a mulher, apesar que eu também não gosto de fazer isso. Não é para mim. Não é para mim. Eu sou do signo de peixes, tá? Então eu sou um cara sensível. Então não é para mim ficar atendendo pessoas todo dia que choram ou que sofreram uma violência. Eu sinto como se fosse alguém da minha família. Eu sinto como se fosse eu. Então, para mim, mexe muito com o meu. Emocional. Muito, meu. E eu sou um cara equilibrado, hein, meu. É difícil me tirar do sério. Mas isso mexe, me fere. Deve ter alguma coisa e isso me fere, me machuca. Isso se chama empatia. Pode ser. E aí eu passo isso pra Fernanda. E a gente, quando começou a falar disso, a gente pegou 2 casos no nosso andar de trabalho. Gente, eu nunca imaginei. De pessoas que estavam sofrendo e a gente estava passando lá e não sabia. Foi a gente chegar no ambiente novo, a gente detectar por um simples roxo, um simples. Não é um simples, foi um olho roxo. Não é um Não foi simples. um simples, não. Foi bem marcado. Por uma marca, a gente detectou e a gente não sabia como lidar. Se eu falo como homem, se a Fernanda fala. Eu até falei, Fê, eu não sou. Na hora você tem que ter um pouco de tato para Eu. poder abordar a vítima. Fernanda, Nem tudo que você acha ou pensa capaz de você eu pode chorar com a falar. moça lá, abraçar e não resolver o problema dela. Então eu falei, Fernanda, vai você. Primeiro que você Ai, puder de falar, você é mulher e entende. E eu fico aqui para te dar retaguarda. E a gente conseguiu atender todos os casos que vão lá. A gente atende e a gente atende os casos da cidade inteira. Antes eu falava só pelo meu gabinete, por aquela metragem. Hoje a gente sim. fala pela cidade toda. E ninguém que passou lá, independente do tema, saiu sem resposta. A gente se propõe a fazer o melhor para o poder público e também por essa confiança que o prefeito acabou nos dando. Perfeito. Gente, eu agradeço demais por você ter vindo hoje. Agradeço demais pelo seu tempo e a sua entrevista.
Agora vocês conhecem mais um pouco do vereador Peri e sabe o que ele tem feito por vocês durante todo esse tempo. E é muito importante você também contar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem, elas pensam que é só aquele foco e não sabem que também tem a sua ajuda em outros setores também. E aí você fica marcado só com uma coisa, mas você faz num todo. E o muito bom é que você não usa verba pública. É, Então, isso é um bom diferencial. Meus parabéns por isso. agora eu quero que o hospital atenda bem a todos, Sim. que é com recurso público, mas é um recurso super pequeno. Nós estamos falando de 4 milhões por ano. Isso não vai dar 300 e poucos mil reais, 380 mil reais por mês. É um serviço Mas vai dar incrível. certo. E eu trabalhei muito para isso. Sim. Porque ao longo desses anos, e principalmente quando presidente da Câmara, eu fui o presidente que mais devolveu recurso, mais economizei na história da cidade. Eu devolvi 28 milhões. E essa devolução de 28 milhões em 2 anos me dá a tranquilidade de saber que eu tenho 10 anos de hospital veterinário pela frente. E ninguém vai poder falar que foi a pessoa que pagou, foi a pessoa que fez. Não, meu querido, olha, a minha economia, meu modelo de gestão, as pessoas que me ajudaram naquele momento, todos os funcionários da Câmara, e todo aquele recurso que naquele momento a gente tinha de 88 milhões de reais para gerir, Uhum. todo mês eu devolvia 1,5 milhão, 1,8 milhão, e isso juntou, somou essa quantia de 28 milhões. Então eu tenho 10 anos para cobrar do poder público que o hospital se mantenha. Qualquer um que falar que empenhou recurso ou que não tem recurso para fazer, cadê a economia que eu fiz lá atrás? Onde está o dinheiro da economia que eu fiz? Que eu devolvi para o caixão da prefeitura, onde tem uma série de fotos, onde eu entreguei o checão para o prefeito, para o secretário de finanças, onde está o recurso. Então, eu tenho certeza que as próximas administrações não vão poder reclamar disso, porque o dinheiro foi reservado, foi empenhado Sim. e foi fruto do esforço de um trabalho de economicidade. Inclusive, recebi os parabéns do prefeito Orlando Morando por diversas vezes, como o presidente que mais economizou, que eu agradeço a confiança, até porque foi ele que nos conduziu à presidência da Câmara. E então os próximos não vão poder falar de falta de recurso. Perfeito. E, bom, vamos ficando um pouquinho agora por aqui, minha gente, mas passa uma mensagem para as pessoas que assistem, porque você foi sempre focado, sempre determinado para poder chegar onde você está agora, com todos os recursos e essa vitória do hospital veterinário. Mas às vezes existe aquela pessoa que ainda está começando e às vezes precisa ouvir, às vezes, um conselho. Bruna, primeiro a gente tem que entender a diferença do ser e estar. Tá. Eu sou o Peri. Uhum. As pessoas não mudam, elas evoluem, mas a Uhum. essência dela é a mesma. Eu sou aquela mesma criança cheia de sonho que meu pai e minha mãe me educaram para o mundo até que não existe. A educação que eu recebi é uma educação não preparada para o mundo de hoje. Recebi uma educação muito bacana. E ao longo dos anos a gente vai percebendo que nem sempre a gente pode ser o que a gente é com todo mundo. Exatamente. E a diferença do ser e estar é essa. Eu sou o Peri e vou continuar sendo. Mas eu estou vereador licenciado, eu estou secretário municipal, eu estou um ente público, um ente político. Isso tudo vai passar, Bruno. Isso Uhum. tudo são nomenclações que a gente leva da vida e que eu quero esquecer. Porque quem eu quero lembrar para sempre é quem eu sou. E se ao longo dos anos, ou do poder, ou da questão da política, a gente desviar um pouquinho, eu tenho toda a liberdade dos meus colaboradores e da minha família para não deixar que isso aconteça e sempre lembre quem é o Peri e não aonde o Peri está. Porque independente do cargo que a gente vai ocupar, Sim. se é presidente da República ou se é um colaborador do lar, independente do que eu vou ser no futuro, onde eu vou estar no futuro, eu quero ser quem eu sou. Então, a primeira lição, não perca a essência. O mundo vai tentar transformar a sua essência numa essência pior. Não deixa. Crie musculatura, barreiras. Se precisar de ajuda, procure profissionais, procure um psicólogo, converse bastante com seus amigos, saia, se divirta, conheça pessoas, faça amizades, faça o melhor para o outro sem esperar nada de ninguém. Porque as maiores frustrações das pessoas
Esperar a gratidão. Esperar. E as pessoas muitas vezes não são gratas, mas o problema não é com você, é com elas. Então Uhum. deixa elas não ser gratas, seja grata por você. Faça o seu melhor e se sinta contemplado. Eu pedi desculpa para uma pessoa que eu desagradei no passado. A pessoa que foi lá naquela ocasião que eu falei do PT, que eu passei do ponto, prefeito do PT, Luiz Marinho. A pessoa aceitou as minhas desculpas. Sim. Curiosamente, até achei que ela fosse brigar comigo. Foi muito legal no telefone. Mas a desculpa não era para ela, era para mim. Quando ele aceitou a desculpa, eu fiquei um cara melhor, um cara mais feliz. Porque eu tinha errado, eu tinha detectado meu erro e eu queria reparar. Uhum. E eu só ia ser reparado se a pessoa aceitasse. Então, se aceite do jeito que você é, peça desculpa se você errou, evite cometer os erros que você cometeu e tenta ser uma pessoa melhor, porque a vida é rápida e você tem que aprender um monte de coisa e nem sempre você vai conseguir. Mas Perfeito. vamos tentar, né? Mas vamos tentar. Eu agradeço por você ter vindo hoje. Muito obrigada pela sua presença. E, gente, se vocês gostam desse conteúdo que eu produzo toda semana aqui pra vocês, por favor, se inscreve, curte, compartilha. Eu até meio que esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas tudo bem. Compartilhem com a família de vocês, curte, olha, sempre comentem, eu leio, tá bom? E, por favor, ajude o canal a crescer. Então, vai ter um QR Code no canto da tela. Então, por favor, se você puder ajudar, eu fico muito grata. Coraçãozinho coreano pra vocês. Um beijo e até a próxima semana.